Estou começando um novo desafio na minha vida. Mais um. Desta vez, uma série limitada de podcast, pelo menos em princípio. Né? E esse é o primeiro. Esse é o primeiro podcast. Então, uma coisa nova para mim. E não poderia começar essa série diferente do que estar aqui com a minha parceira de vida, com a minha esposa, com a minha amada, há 35 anos, casados, com 2 filhos, a Ana Lisa. Eu quero provocar aqui a Ana para a gente contar um pouco da nossa história, porque nesses 35 anos, querendo ou não, nós resolvemos empreender, porque casar é empreender. Uma sociedade que nós criamos e que está sendo muito saudável. E esse é um barato, em todos os sentidos. Muitas dificuldades no meio, né? Muitas turbulências em diversas áreas, mas sempre juntos, como deve ser em todas as áreas, numa equipe esportiva, numa empresa, né? E num casamento. Então, eu vou ficar aqui como entrevistado. A Ana vai conduzir um pouco esse nosso bate-papo e eu passo a bola para você, então. Obrigada pelo convite. Eu confesso que eu resisti um pouquinho, mas eu acho que é bem bacana a gente conversar um pouco, contar um pouco dessa trajetória, claro, muito pessoal nossa, né? Falar de aspectos pessoais, mas falar também como que a gente fez para empreender as nossas carreiras, o que a gente aprendeu, no que a gente acredita, não tem certo, não tem errado, mas no que a gente acredita, né? Que é na força de um time, que é a importância de um time, de ser colaborativo, mais do que ser competitivo entre nós, né? Então, e a gente fez uma jornada longa, né? Estamos fazendo, e a gente e a gente transitou por muitas carreiras, né? A gente fez muitas coisas. Acho que a gente tem algumas características bacanas agora como conselheira de empresas, e muito focada em pessoas. Eu vejo quantos atributos que a gente aprendeu na teoria e a gente conseguiu implementar, ou que a gente já tinha isso natural, mas o que deu certo. Mas, Renan, então, obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo aqui, de conversar um pouquinho. Te conheci, você era jogador de vôlei. Era jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, um grande jogador, já tinha vencido vários prêmios individuais, inclusive, já era medalhista olímpico, já tinha sido o melhor jogador do mundo, estava terminando a tua jornada na seleção de 13 anos, e aí casamos, fomos morar na Itália, e lá moramos 5 anos. Me conta um pouco sobre essa questão, como é que você fez, que eu acho muito bacana essa história, como é que você fez para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo? Não, o melhor atacante do mundo. Essa história é longa, mas vamos lá. Eu participei de uma geração que transformou o voleibol, né? E muita gente vê isso e reconhece isso como a geração de prata sendo a geração que mudou a história do voleibol. E isso às vezes me incomoda um pouco, porque assim, eu me inspirei muito na geração que nos antecedeu. E que, infelizmente... Quem que era da geração Moreno, anterior? Suíço, né? Alguns jogadores que permaneceram na nossa geração, como Fernandão, Bernard, William, mas jogadores como Celso Calachen, Deraldo, enfim, sério, vários jogadores que eu, particularmente, me inspirava demais neles. Só que eles não tiveram a mesma estrutura que a gente teve a partir da década de 80. Foi quando começou a grande virada. Mas a tua geração também não teve a mesma estrutura Exatamente, das outras. Porque isso é o barato, né, do voleibol. Ele começou a evolução. A grande evolução do profissionalismo, né, de estrutura, de condições e tudo mais. E quando
lá atrás o Nussmann trouxe, né, o Carlos Arthur Nussmann, que era o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, essa proposta de, puxa, vamos transformar o voleibol do Brasil num grande produto e um dos melhores voleibol do mundo. Puxa, na minha cabeça eu falei, puxa, eu também quero ser um dos melhores jogadores do mundo. E aí eu comecei, na minha cabeça, e virou uma marca registrada daquela geração, e até hoje é assim, de querer treinar cada vez mais. De querer treinar cada vez mais, e ficava ali, e ia querer ficar sempre depois do treino, e hoje virou um padrão quase de fazer o trabalho extra, né? Mas começou individualmente lá atrás, a gente pegava, ficava atacando bolas e bolas e bolas, que eu tinha essa vontade de ter um reconhecimento, de ser, em algum momento, sei lá, melhor jogador ou melhor atacante do mundo e tudo mais. E eu ficava... Ainda mais que já não era tão alto para eu tinha, a nossa geração não era uma geração alta, não era uma geração alta, né? E assim, já em 81, numa Copa do Mundo, naquele momento, o Bernard era um cara, meu grande amigo Bernard, um cara extremamente diferenciado já, tecnicamente, e uma condição física fantástica, apesar de ser baixo, uma velocidade muito grande e tudo. E foi um dos grandes ídolos que eu tive dentro do voleibol. Nossos grandes amigos, o Bernard e a Carminha. Grandes amigos. Entre tantos outros do voleibol. Mas em 81, ali eu já tive um prêmio individual como melhor passe, melhor defesa da competição, tal, e já era a minha segunda Copa do Mundo. Na terceira, em 85, acabei vencendo daí o prêmio de melhor atacante do mundo e o jogador mais espetacular do mundo. Nós não chegamos ao pódio nessa competição e aí me deram esse prêmio de jogador mais espetacular do mundo, porque eu fiz uma boa competição. Fiquei muito feliz, claro, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu recebi o prêmio de melhor atacante do mundo, porque era um reconhecimento assim de um trabalho extra-quadra também muito grande, né? De ter talvez sofrido muito, de ter me entregado demais num período extra-treinamento, de ficar ali atacando mais bolas com o Bernardinho, com o William, né? E que depois a gente meio que virou um padrão, né? Virou um padrão da seleção e nós conseguimos grandes resultados através dessa mentalidade que era se entregar ao máximo. Quantas bolas a mais você atacou todos os dias para ganhar esse prêmio? Não faço ideia. A mais do que o treinamento normal, não faço ideia. Foram muitas. Com certeza foram muitas. Difícil até falar a quantidade de bolas e repetições que a gente fazia, né? Mas digo, hoje virou um padrão esse treinamento extra. A gente sabe que estar na média não é mais o suficiente. Você precisa o tempo todo sair da média, né? Estar fazendo algo a mais o tempo todo. Renan, conta para nós, eu já sei um bocado, né? Mas conta para nós quem é você fora das quadras. Eu gostei desse, eu já sei um bocado. Você a gente sabe nunca mais sabe do que tudo, eu. Né? Mas tudo a gente não sabe. Você sabe mais do que eu, porque você participou de toda essa caminhada e é uma característica, eu diria, não minha, nossa. E quando eu falo nossa é porque a gente sempre motivou o outro, a gente sempre incentivou o outro a tentar sair e buscar algo mais, né? Então, assim, eu fui um atleta de seleção brasileira, clube, no Brasil e na Itália. Fui treinador de voleibol, depois gestor, voltei a ser treinador de voleibol no Brasil, na Itália. Comentarista. Seleção brasileira, comentarista, tá vendo? Por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos. Fiz vários Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. Palestrante, que é uma coisa que eu adoro fazer, porque assim, é o momento que eu tenho de compartilhar toda essa história, toda essa experiência dentro do mundo de alto rendimento. E que tem tanta similaridade com o corporativo. É verdade. Né? Puxa, tem tanta coisa, tem tanto sentido, né? Tem tanta sinergia. Sou também empreendedor, porque adoro um desafio. Você que fica me segurando às vezes, porque senão, sabe quantas coisas eu já teria feito, né? Se não fosse por você.
Às vezes eu quero fazer algumas coisas. Ah, não, isso não, para. E você coloca o freio ali, é o ponto de equilíbrio, é a pensante. Eu sou muito emocional, sou muito... E que trabalhamos mais? em equipe, né? Muito. Então, E por isso que eu queria começar essa série com você, Ana. Porque a gente sempre trabalhou em equipe, sabe? Eu acho que isso é um diferencial assim, enorme e que eu queria trazer como referência também, porque, querendo ou não, nós estamos casados há 35 anos e a gente constitui uma sociedade, né? Uma parceria onde a gente torce um pelo outro, a gente fica feliz com o crescimento, com o sucesso um do outro. E assim, eu olhando para trás, eu vejo assim todos os momentos difíceis que eu tive, você estava junto. Todos os momentos difíceis que eu tive, você estava junto. Desde que nos conhecemos. Desde que nos conhecemos. E eu sempre quis estar do seu lado também. E nos momentos mais felizes, nos momentos que você estava junto, eu lembro que, sei lá, ganhar um campeonato, correr para te abraçar e tu falava, vai lá curtir com o teu time, vai lá curtir com... Então, assim, e isso é muito legal. Eu chego a me arrepiar quando eu falo, mas isso é muito legal, sabe? Essa parceria é muito top, assim, sabe? Então, assim, eu me vejo, assim, quem sou eu? Eu adoro as quadras, amo o voleibol, mas amo a gestão do voleibol também, já participei de vários projetos, adoro marketing. Então, adora também brincar com os amigos, com os filhos. Adoro fazer mágica. Fazer mágica. O Renan faz mágica. O Renan é bom de mágica. Quando ele chega em festa, a primeira coisa que o pessoal fala, e aí, tem alguma mágica nova? Enfim, então eu adoro os prazeres da vida e compartilhar, né, com a minha família, com o Gianluca e com o Enzo, nós vamos falar deles, com certeza, né? Mas a gente tem uma história muito legal. A gente tem uma história muito legal. E a gente tem uns desafios, né? Eu acho que o que uniu a gente foram 5 anos na Itália. Tá, mas antes disso, né, tem uma passagem bem bacana, porque conheci a Ana, ela tinha 16 anos, nós casamos 6, 7 meses depois. 7 meses depois, ela já tinha 17 anos, quase maioridade. Bem mais velha. Teve que se emancipar para a gente casar, e eu estava indo para a Itália. E o Renan tinha 28 anos, 11 anos mais velho. Eu tinha 28 anos, 11 anos de diferença. E olha que bacana, ela que fez o meu primeiro contrato. A Ana nasceu na Itália, é italiana, veio pequenininha para o Brasil e assim sempre teve essa familiaridade com a língua italiana. Então o meu primeiro contrato foi ela que fez, discutiu valores. E o Renan tinha dificuldade de se vender direito, né? Pelo que ele vale. E aí eu teve um ano que eu tinha que fazer a tradução do contrato ali no começo, e aí eu botava regras que ele não sabia direito, né? Não, você desenhou todo o contrato, você fez tudo. A única coisa que você errou, né, foi a quantidade de passagens. Do primeiro contrato. Quando eu olhei no primeiro contrato, eu olhei, parei um pouquinho, só tem uma passagem de ida. Tem que ter a tua também. Como assim? Ela tinha 17 anos, a gente só namorava. Eu falei, se você não for, eu não vou. Né? Ele começou tudo. Isso aí negociou com meu pai, a gente Isso. Enfim, só para encurtar, para vocês entenderem, 2 anos depois, o Bebeto de Freitas foi para lá, Carlão, colaborei tudo com o mais, contrato do Bebeto e você do Carlão que acabou também. fazendo o contrato, também ajudei eles. Do Carlão, do Bebeto, inclusive, né, dando uma encorpada muito interessante no contrato deles, nosso querido amigo, saudoso Bebeto de Freitas. E realmente foram 5 anos. Eu bem jovem, não tinha muito freio, né? É. Fazia as traduções e funcionava as coisas ali, deram bem. Foi uma experiência muito legal a nossa vida na Itália. E a gente voltou para o Brasil, tivemos o Gianluca, nasceu o Gianluca, e aí tivemos um grande desafio, que eu acho que ali também nos uniu muito. Eu volto sempre um passo atrás, né? Ela vai acelerando, eu volto um passo atrás, porque quando fomos morar na Itália, a Ana modelava, ela era modelo, e brinquei um eu pouquinho. Treinava, não, você batia um bolão. E ela trabalhava em Milão, a gente morava em Parma, então ela ia, voltava de trem e tudo mais. E aí um dia ela chegou chorando, tinha sido, sei lá, molestada, assediada e tudo mais, muito jovem. Eu falei, não, chega disso, né? Você vai
vai cuidar do nosso patrimônio, que não era muito grande, era pequenininho na época, era modesto. E ela começou a trabalhar nisso. E eu queria ser independente E financeiramente. você, o teu sonho era ser independente financeiramente. Aquilo cunhou minha profissão tinha que cuidar do dinheiro, tinha que economizar, porque tinha que fazer um pé de meia, porque a carreira é curta, eu estava entrando na faculdade, você estava falando em parar de jogar, e ali eu aprendi, comecei a me entusiasmar, entender, e anos depois me tornei planejadora financeira pessoal. E fez uma carreira brilhante. O teu pai me entregou a pastinha do imposto de renda, daí era Brasil, Meu pai que Itália, era bem cuidava, complicado. você cuidava das finanças e do patrimônio, também enfim, dos imóveis, né, que na época eu tinha. Fez um belo trabalho e ali eu comecei a me apaixonar cada vez mais, porque foi muito bacana e voltamos para o Brasil. E aí a gente nasceu Gianluca. Voltamos por isso, né? Você começou a ser técnico. A gente tinha mais um ano de contrato na Itália, abrimos mão. Foi legal essa história também, como é que a gente fez para você se tornar técnico, né? O Renan tinha se preparado bastante, todos os livros que a gente... Era livro na época, não tinha Google, né? Então a gente, sempre que tinha um livro sobre esporte, a gente comprava, sobre técnicas de voleibol, e o Renan lia, estudava, queria ser técnico. E a gente queria voltar para o Brasil. A Renan tinha um contrato alto, bom, foram os dois melhores anos da carreira, né? E aí abrimos mão do último ano, e a gente estava tendo um Mundial, não tinha, meu Deus, não tinha rede social, não tinha nada disso, eram outros tempos. E o Renan na Itália estava meio que sumindo, assim, né, do olhar Aqui no Brasil, da comunidade do voleibol. E teve o Mundial de vôlei. E aí foi bem legal, que a gente combinou, vamos contar para todo mundo que você quer ser técnico, a gente combinou isso, né? Então eu contava para todos e tinha brasileiros, né? Tinha um time brasileiro jogando. Então a gente contou para todo mundo que o Renan queria ser técnico. E foi super legal, porque foi um amigo nosso, um amigo teu, que contou para o Brunoro que você queria ser técnico. Maracanã, conversou com o Brunoro era o gestor do Palmeiras Parmalat na época, tinha um time de voleibol, e eles resolveram investir um pouco mais. E foi quando ele abriu as portas para mim, nessa primeira experiência como treinador. E aí, essa deu certo. Então, o que a gente fez, né? Networking, a gente articulou. Então, são coisas que a gente, muitas vezes, hoje em dia aprende técnicas sobre isso, a gente conseguiu fazer naquela época. De uma forma bem natural. Bem natural. E ver o quanto é importante isso hoje, né? Criar redes de relacionamento. Aí a gente teve o Gianluca, aí o Gianluca ficou doente. Aí foi uma fase bem difícil da vida da gente, né? Que ele teve leucemia linfóide aguda, de alto risco. E acho que ali uniu bastante a gente também, né? Ele teve 9 infecções generalizadas, tomou 40 bolsas de sangue e plaqueta, né? Papadiamácia e plaqueta. Foram 2 anos e meio de quimio-rádio. E aí, Renan, como é que foi aquela fase? O que você achou que a gente aprendeu? O que a gente traz daquela fase? É isso que você fala. Foram momentos tão difíceis e que foram virada de chave também na nossa vida, né? Com certeza a gente se uniu mais, e no momento mais difícil foi aonde eu percebi também a tua fortaleza. Você fez tudo em prol de uma recuperação saudável do Gianluca. Você fez curso, me ajuda aí. Cromoterapia, florais, cristais, reiki. Né? Especializou praticamente em gestão hospitalar. A gente aprendeu muito sobre isso, sobre infecção hospitalar, sobre os cuidados. E a gente também ali, a gente aprendeu a empatia, eu acho. Foi um grande aprendizado. Graças a Deus deu tudo certo. O Gianluca se recuperou, hoje está com 30 anos, engenheiro. A rede de apoio que a gente tinha que ter, a família que nos ajudou muito, nossos pais, irmãos. E nesse momento nós decidimos, então, mudar radicalmente. Eu deixei os 6 primeiros anos de treinador e decidimos ir para a área da gestão esportiva. Porque a gente conseguiu, é um princípio até hoje para nós, seguir o caminho da felicidade. Fazer aquilo que nos dá felicidade. Por sorte, a gente tinha o nosso pé de meia, que nos permitiu, em algumas vezes da nossa vida,
fazer essas transições de carreira, porque a gente dava conta, a gente tinha essa segurança financeira para passar uma fase até se adaptar ao novo negócio. Então, isso que você falou foi um aprendizado que eu tive com você. Você era muito jovem na época. Eu lembro que, puxa, nós temos que tomar algumas decisões e tal. Aí você falou assim, puxa, eu li um livro uma vez que ele falava o seguinte, que ele fazia uma pergunta, esse caminho tem coração? Se tem coração, pode seguir, né? Depois você pode falar. Se não tem coração, ele não tem importância ele alguma. Não tem importância alguma. E quando você falou isso me marcou muito. E todas as nossas decisões daquele momento em diante, a gente perguntava isso, né? Esse caminho tem coração? Ou seja, a primeira decisão de largar um contrato muito alto na Itália para vir para o Brasil, para começar uma nova carreira, para financeiramente... Mas era uma grande oportunidade de começar uma nova carreira, que poderia ter muito mais longevidade do que a carreira do atleta. Então a gente ali foi bem racional para tomar essa decisão. Sim, queríamos que o Gianluca nascesse no Brasil. Então, assim, às vezes as decisões que nós tomamos, ela tem que ser pensada de uma forma ampla, não só num determinado aspecto, né? Então nós viemos, depois a mesma coisa, quando decidi parar, e morar em Floripa, porque a gente gostaria de morar... Porque a gente queria criar os filhos, né, o Enzo estava chegando, nasceu, e a gente falou, vamos para Floripa criar os meninos em Floripa? Que era uma necessidade até para o Gianluca, né, pós-tratamento, morar perto do mar. E foi quando surgiram novas oportunidades de eu trabalhar na área da gestão esportiva, e você começou a fazer... A faculdade, comecei a empreender... Comecei a trabalhar em construção e corporação. Mas antes disso, você já tinha empreendido, né? No shopping aqui em São Paulo, numa loja. Uma franquia da Giovanna Baby no shopping Ibirapuera, junto com a Patrícia Dalpra, nossa grande amiga, mas que a gente vendeu porque o Gianluca teve leucemia, você tinha... Então, olha que bacana, olha que bacana a parceria e a sociedade. Num determinado momento, alguém tinha que abrir mão. E a Ana... E a tua carreira era bem mais promissora do que a minha. Ali. Ok, vai. E isso, alguém pode dizer assim, mas é sempre a mulher que abre mão. No nosso caso, naquele momento foi bom tempo. Eu diria por um bom tempo, a Ana abriu mão, sim, né, de algumas coisas pessoais em prol da família, em prol dessa sociedade. Né? E hoje, depois a gente vai chegar lá, mas principalmente pós-Covid, né, eu não tenho dúvida que é recíproco. É recíproco. Né? Várias decisões foram tomadas em prol do teu crescimento profissional, que hoje está brilhante. Então você fez a sua primeira fase como técnico de 6 anos, aí decidimos voltar para criar os filhos em Floripa, porque a gente queria dar essa vida para o Gianluca e para o Enzo. A gente foi sem trabalho. E aí chegamos lá, Verdade. Eu tinha o trabalho para trabalhar com a minha família. Eu não tinha nada. E você não tinha nada. Mas a gente tinha nossa reserva, que dava segurança para gente. E depois eu fui aprender a importância da reserva de segurança quando eu me certifiquei planejadora financeira pessoal. Para poder tomar as decisões corretas. Que aquela reserva financeira da gente poder mudar de vida, ela foi muito bacana. A gente ter essa reserva para a gente tomar as decisões pautadas no caminho da felicidade. Aí você começou a fazer a gestão de 2 projetos que foram muito vencedores, muito bacanas em Floripa. Conta um pouquinho desses projetos. Foram 2 projetos na sequência. Um foi a Unisul, dentro de uma universidade. Projeto brilhante, universidade que você veio estudar, se formar em administração. Vale a pena dizer que ela fez direito na Itália também. Ou seja, gosta de estudar, gosta de se capacitar. Eu acho que a gente tem essa característica, né, do crescimento contínuo, do aprendizado contínuo, da gente estar sempre querendo aprender, e agora está tão na moda, todo mundo sabe que, né, assim, se fala muito sobre isso, que as pessoas precisam estar sempre aprendendo, se fala muito de ambidestria, que você tem que ser eficiente, ser ambidestro, né? Empresas ambidestras, que você tem que ser eficiente no curto prazo, mas olhar para o longo prazo. Eu acho que a gente fez isso, a gente faz isso, acho que é bem natural nosso. E você conseguiu, você sempre foi fazendo novas carreiras. Você virou diretor de marketing da indústria de medicamentos da CIMED. Conta um pouquinho essa experiência. Eu tive algumas passagens assim,
de crescimento profissional, me adequando, estudando, me capacitando, e você é uma pessoa que sempre me impulsionou a isso, né? Eu fazia a gestão do time de vôlei da CIMED, passei a fazer a gestão do marketing esportivo da CIMED e fui convidado para ser diretor de marketing do grupo CIMED. E foi uma experiência incrível. Depois, diretor de marketing de um time de futebol, foi o Figueirense Futebol Clube, em Florianópolis também. Foram 2 anos muito legais, de um aprendizado incrível trabalhar com futebol. Depois da CBV? Depois fui diretor de marketing da Confederação Brasileira de Voleibol, num período bastante conturbado. Tivemos que contornar uma série de situações bem delicadas e depois voltei para a área técnica. Então, assim, se a gente olhar para trás, a gente percebe que tivemos momentos de várias intercorrências, né, importantes, de saúde na família, mas a gente sempre tentando trazer aprendizados, né, para poder crescer a partir desses momentos. Então, as grandes viradas de chaves, tomadas de decisões importantes, desde casar, você ainda menor de idade, com 17 anos, se emancipando. Eu fui mais pela aventura, eu não tinha juízo. Mas eu tinha, você tinha, e eu sabia o que eu queria, e posso dizer hoje que eu acertei. Então, a ida, né, a nossa ida para a Itália, o retorno para o Brasil, sem grandes perspectivas, depois a nossa mudança, indo para Florianópolis, e depois também novos caminhos se abriram para você também, e veio o Enzo na sequência, o nosso filho mais jovem, que hoje está com 25 anos, é produtor musical. Enfim, a gente tem assim, uma história muito bacana, porque a gente transitou em várias áreas, né? E até nascer um terceiro filho não humano, que foi a Parmais. Parmais foi um filho para a gente, né? Principalmente para mim, que estava lá mais no dia a dia. A Parmais nasceu de uma necessidade nossa, né? Eu descobri a profissão do planejador financeiro em 2009. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero ser quando crescer. Aos 39 anos eu fundei a Parmais. E foi muito interessante, a gente fundou, né, a Parmais, e depois de 4 anos, era um multifamily office, uma empresa de gestão de recursos e planejamento financeiro pessoal, e a gente transformou ela numa fintech. E aí lá na frente, quando você teve Covid, a gente tomou a decisão de ser adquiridos. Fomos adquiridos pelo grupo pela 2TM, Grupo do Mercado Bitcoin, do qual eu faço parte do conselho hoje em dia, e de comitês, enfim, estou lá no conselho apoiando a empresa. Sabia onde estava entrando, porque eles eram clientes da Parmais. Eram clientes da Parmais, eram nossos amigos, frequentavam a Vertical Fintech da CAT, que agora eu sou VP de Finanças da CAT, voluntária, que é uma associação linda, muito inovadora, que colaborou muito para a gente transformar a empresa em uma empresa, um modelo de negócio tradicional numa startup. Então, todas essas andanças foram colaborando para a gente chegar e transformar isso e fazer parte agora desse grupo de fintechs que eu gosto muito, que dá muitas alegrias para a gente, né? Mas, Renan, conta um pouco mais como é que foi tua experiência no futebol com o Figueirense. Então, eu estava na época trabalhando na CIMED, a gente tinha acabado de voltar da Itália e surgiu esse convite. O Figueirense estava se reestruturando e o presidente do clube, o Nestor Lodetti, ele me chamou e falou, puxa, gostaríamos que você viesse trabalhar com a gente como diretor de marketing. Mas para poder fazer a gestão do clube também, né? Tornar um clube saudável e, claro, refletindo nos resultados dentro de campo. Né? E foram 2 anos fantásticos. Foi em 2010, 2011. 2010, nós fomos vice-campeões da Série B, um resultado fantástico. E em 2011, nós ficamos em 7º lugar. Foi o melhor resultado do Figueirense, na história do Figueirense, em campeonatos brasileiros. E ali foi um aprendizado enorme, porque muita gente pergunta, Renan, e qual a diferença do futebol, do vôlei e tudo mais, né? O futebol envolve uma paixão que é uma coisa descomunal. E, ao mesmo tempo, é um campo extremamente fértil para se trabalhar
e para se buscar parceiros, para gerar negócios. E eu saí dali com muito orgulho, porque nós saímos com 14 mil sócios adimplentes dentro do clube, um número assim fantástico. O clube saudável financeiramente, e mais do que nunca a gente olha para trás e a gente vê assim, puxa, o quanto é importante, né, a gestão profissional dentro das entidades. Na sequência, fui trabalhar na Confederação de Vôlei, tive uma passagem ainda num outro clube em Santa Catarina, no Guarani da Palhoça, onde conseguimos colocar eles pela primeira vez na história na Série D do Brasileirão, e no Campeonato Catarinense da Série A, junto com o nosso querido amigo Sávio Bortolini, e jogadores de futebol do Flamengo, Seleção Brasileira, Real Madrid. Marido da Suzana, queridos amigos. Grandes amigos. E foi uma experiência também muito legal. Mais uma vez, fazendo a gestão do clube e trazendo o clube para uma posição assim, que nunca tinha estado. Então, assim, foi muito legal. Foi uma passagem muito bacana. E foi nessa época que a gente fundou a Par Mais. Foi em 2011 que a gente fundou a Par Mais. Muito por conta dessa nossa jornada como jogador, que para de jogar e tem que se reinventar. E era uma preocupação que a gente tinha, né? Então, eu lembro que tinha uma área da Par Mais que a gente queria assim, fixar, botar um pé muito grande dentro, porque no fundo ela nasceu por uma necessidade, né? Cuidar do nosso patrimônio pessoal e de alguns amigos, que você fazia de graça o plano para eles, né? Lembra disso? Antes fazia de um jeito meio assim, sim, amador, depois eu aprendi a fazer bem melhor. Né? E o bacana disso tudo é que depois a Par Mais começou a abrir um leque fantástico, mas nós tínhamos um interesse assim, muito grande na parte de planejamento pós-carreira, lembra? Que era uma preocupação enorme, né, que a gente tem, porque a maioria dos atletas até hoje, eles acabam a carreira já endividados, muitos deles. Isso no mundo inteiro. E é uma carreira muito curta. Estou falando de atleta como um todo, né? Atleta de qualquer modalidade. Claro que o vôlei não ganha o que ganha o futebol, mas também futebol são alguns, né? A grande maioria não é uma carreira simples e ela acaba cedo. E a pessoa precisa recomeçar uma nova carreira, sei lá, aos 35 anos. Então, não é uma jornada simples, já com família, né, com filhos, casado. Então, não é uma jornada simples. E a gente tinha algumas preocupações. Então, a reserva de segurança a gente sempre teve, que permitiu a gente seguir o caminho da felicidade. A gente sempre... a minha independência financeira sempre foi uma vontade muito grande como pessoa, mas também era uma recomendação que a gente faz, né? É uma recomendação que a gente faz. Quando se trabalha em time, em sociedade, casamento é uma sociedade, se os dois trabalham e um perde o trabalho, não cessa a fonte de receita da família. Então, quando isso é possível, é muito saudável, e sem falar que juntos, né, se ganha melhor e se consegue alcançar mais objetivos. Então, é uma estratégia vencedora. Mas daí a gente fundou a Par Mais, e depois de 4 anos, a gente viu que podia escalar com sócios queridos, grandes amigos até hoje, o Jailon, a Morinha, a Flávia, o Gianluca, nosso filho se tornou, o Daniel Zabotti, e a gente conseguiu, depois de 4 anos, ver que, poxa vida, é tão bacana essa entrega, mas ela não é barata, porque demanda hora, né, hora homem, hora pessoa, de gente muito capaz, e não é um preço barato, não é acessível. Como é que a gente faz para democratizar? E aí a gente foi buscar conhecimento. Aí a gente foi para o Silicon Valley numa missão com a Fernanda Bornhausen. E eu comecei a frequentar a CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, um hub de inovação maravilhoso, do qual eu faço parte agora, sou vice-presidente de finanças, voluntária, pelo terceiro mandato. Agora, com o novo presidente, o Diego Ramos, eu segui como vice-presidente de finanças, e que é até uma forma de gratidão, de devolver o que eu aprendi, porque a gente ali começou a frequentar a Vertical Fintech e conhecemos o Roberto Dagnoni, o Reinaldo Rabelo, que depois vieram a adquirir a Par Mais, e agora eu faço parte desse grupo,
Sou conselheira lá, participo dos comitês, conselheira no grupo 2TM, que tem o mercado Bitcoin como a principal fintech do grupo. Olha que interessante. Tudo isso que nós estamos conversando, o quanto é importante o aprendizado. Vamos prestar atenção em algumas coisas que foram ditas aqui, o quanto é importante a questão do aprendizado. Né? Você sair da mesmice, você sair da média, você aprender sempre um pouco mais. A Ana, depois de tantas situações vividas, vivenciadas, né, mudanças e tudo mais, hoje se tornou uma grande conselheira. Não, acho que eu não tenho a menor dúvida, né, que todos esses aprendizados favorecem demais esse olhar família, esse olhar empreendedora, esse olhar financeiro, esse olhar político, esse olhar de pessoas. Ou seja, essa visão estratégica do todo é fundamental. Então você adquiriu, né, todos os skills necessários, talvez. E você também, né? Enquanto eu fazia faculdade de administração de empresa, você aprendia junto, né? Então, olha que bacana. Hoje você é uma grande conselheira enfim, presta grande serviço para grandes empresas. Eu estava como treinador da seleção brasileira até o pré-olímpico, no Rio de Janeiro, e olhando para trás, assim, minha vida passou, né, pela área técnica, pela gestão, palestrante, marketing, enfim, tantas coisas que hoje me dão segurança para estar aqui batendo papo com você, desenvolvendo um podcast, um novo desafio e talvez retornar em breve para alguma dessas áreas, tomar decisões que, né, sempre perguntando, esse caminho tem coração para a gente poder tomar as decisões corretas? Então, assim, né, para você que está numa carreira profissional, para você que está em desenvolvimento ainda, acredite, é importante esse desenvolvimento pessoal, profissional, né, em diversas áreas. O aprendizado é sempre muito bem-vindo. No que a gente acredita? Como é que a gente faz isso? Mentoria pra caramba, não é? Olhando para trás, nem eu nem você, a gente não dá um passo sem conversar com pessoas que a gente confia, que são especialistas em determinado assunto que a gente precisa aprender. Né? E hoje isso é uma prática no mundo da tecnologia, que está voando, é uma coisa muito natural, que até me surpreendia às vezes. Tu falava, eu estou dando mentoria para esse, para aquele outro. Tá, mas e aí? Não, é tudo voluntário, é tudo, né? E você recebeu também muita mentoria. Eu sigo fazendo, faço muitas mentorias. Segue fazendo. Mas recebi muito. Então é uma troca. E sempre que a gente dá uma mentoria, você aprende também, né? Então, assim, perfeito. Mas ambos, né? Porque você também, você sempre pede ajuda, conversa. Acho que a gente tem uma característica comum também, que é a forma de liderar pela colaboração. Você não é top-down, você vai no consenso. E isso, você vê, é um atributo fundamental para um conselho, né? A articulação, o consenso, é um colegiado. Mas você faz isso muito naturalmente, né? Então, que mais? A gente estuda, a gente participa de congresso, a gente foi no SXSW. Você me leva, atualmente, já estive, né, no Vale do Silício, te acompanhando, participando. Lá eu participei, efetivamente, dos eventos. Eu descubro algum programa bacana de aprendizado e nós vamos junto. Eu fui te acompanhando e foi fantástico. Eu pude participar de quase tudo e foi assim, um aprendizado incrível também. E que lá, estando lá, já gerou grandes negócios, assim, enfim, novos negócios que eu não esperava, né? Novos contatos, network. Então, o que a gente fez? A gente fez networking, a gente trocou muito, então a gente aprendeu, a gente assistiu palestras, então ali a gente aprendeu e a gente aplicou várias coisas, né, que funcionam para uma carreira, para uma transição de carreira, para a gente aprender e ser melhor a cada dia, tá atualizado, não dá mais para a gente não... Eu acho que é impossível a gente ficar parado no tempo, né? Hoje em dia mesmo a gente tem que ir se atualizando. Eu acho que você faz isso muito bem feito. Você fez muitas carreiras, né? E agora... E vou continuar fazendo. Vou tentar. E será que foi isso que te permitiu essas possibilidades dessa vida, além
do comando da seleção que te permitiram que você fizesse essa decisão difícil de entregar a seleção após vencer a vaga vencer de forma até precoce, né? A vaga para os Jogos Olímpicos e não ter ido até os Jogos Olímpicos? Te dá, quando você tem essa retaguarda, ela te dá um certo conforto para você poder tomar decisões, né? Até em benefício de terceiros. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos uma situação bastante delicada, que foi no Covid, né, em 2021, e que a gente pode falar um pouco aqui, mas hoje eu sei que você está num momento profissional muito bom, e eu com certeza estou pronto para me readequar no mercado da melhor maneira possível, de modo que a gente consiga permitir com que você desfrute esse momento tão bacana. E é legal porque assim, grandes empresas hoje, elas sentem essa necessidade de estar enquadrada nas melhores práticas. Muito necessário, né? De mercado. Né? E é o que você leva, é o que você traz com toda a experiência, com todo o que você aprendeu na academia, no caso, estudando e vivenciando, né, tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, o quanto é importante a gente passar por desafios, momentos difíceis, momentos delicados, mas que sempre serviram de aprendizado para a gente, né? Sempre nos fortaleceu muito. Renan, você é muito habilidoso com pessoas, para lidar com as pessoas. Como é que você faz, no momento de crise, para reverter o baixo astral? Perder um jogo e tem outro no dia seguinte. Boa. Assim, eu acho que todo líder ele tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que entender um pouco de pessoas, né? Uma coisa é lidar com uma equipe, mas, acima de tudo, está lidando com pessoas. Nós já tivemos vários problemas dentro de uma partida, por exemplo, que você tem que resolver imediatamente. Algum tipo de problema pessoal, de insegurança, de estresse, de pressão que o cara está sofrendo e tudo mais. E, em cima de tudo que nós já conversamos, a gente sempre gostou de aprender muito. E eu lembro que início da década de 90, nós fizemos muitos cursos de autoajuda, né? E ali foi um aprendizado muito grande. Curso com Laí Ribeiro. Curso com Laí Ribeiro, na época, né? Nosso querido amigo. E na época ele trouxe para o Brasil uma coisa muito inovadora, que era a neurociência, a linguagem, neurolinguística e tudo mais. Eu aprendi muito ali com ele. Li todos os livros dele na época. E ali a gente aprendeu uma coisa muito importante, que acabou sendo importante para a nossa relação também, né? Que as pessoas são sinestésica, visual ou auditiva. Eu sou extremamente sinestésico, você é auditiva. E depois que nós descobrimos isso, facilitou a nossa vida. Eu passei a saber que era importante fazer um carinho no Renan. Para resolver qualquer tipo de problema. E ele, por mais que era bem difícil, ele conseguiu falar desculpa. De vez em quando. Parava a discussão quando eu falava desculpa, não adiantava trazer presente. Levando isso para o ambiente de competição, é muito importante que eu consiga identificar qual é a porta de entrada dos atletas. E da comissão técnica também. Então, mas dos atletas, por exemplo, não adianta eu chegar para um garoto que é sinestésico e querer dar uma bronca nele infinita. Eu tenho que pegar ele, abraçar e dizer para ele o que ele precisa escutar. Olha só, tá? Mas ele sentir que eu estou junto com ele. Se o cara é auditivo, não adianta eu pegar uma planilha e mostrar para ele, eu quero que você faça isso. Ele tem que escutar o que eu preciso que ele faça. E se ele é visual, não adianta eu sair brigando com ele e não passar nenhuma informação. Eu preciso mostrar na planilha o que ele precisa fazer. Então, muitas vezes, conseguir resolver alguns conflitos bem pontuais com essas estratégias que eu aprendi lá atrás, há muitos anos atrás, da forma com que... qual é a porta de entrada de cada um. Mas não é só por isso, né? Eu acho que você faz, e eu observo que você faz, você estuda cada um dos seus liderados e busca entender, com a ajuda da psicóloga, conversando com pessoas,
e você traça assim, ó, com essa pessoa aqui eu consigo abordar, eu devo abordar, de que forma eu lido com ela. E que tipo de feedback você dá? Perfeito. Eu não tenho a menor dúvida que isso funciona no esporte, mas funciona no mundo corporativo também. Né? Você não pode ser aquele líder que a mensagem é igual para todo mundo. Você vai ter que tentar identificar qual é a porta de entrada de cada um, como tirar o melhor. Porque essa é a nossa maior missão como líder. É extrair o melhor de cada um todos os dias. De que forma? Né? De que forma? Você sabendo como abordar a pessoa, como falar com ela, como talvez provocá-la, né? E trazendo também a questão do feedback o tempo todo. Então, o tempo todo. Então, no mundo corporativo é assim, se você não dá o feedback e não ajuda a pessoa a se desenvolver, fica... E alinhar a expectativa. É difícil alinhar a expectativa. O que eu espero de você, onde você está, o que eu espero de você, e saber que você tem condição e você cobrar isso dela. Saber que ela está de acordo com isso. E você ir dando os feedbacks periódicos, né? Para saber como está o crescimento da pessoa. Então, é uma arte. Lidar com pessoas é uma arte. Não é fácil e não é em 2 páginas que vai se resolver isso. Por quê? Porque é complexo. E aí, então, se a pessoa não tem muita habilidade, ela pode aprender. A gente fez um processo muitos anos atrás, na Parmais, com o coach, a gente fez o assessment e a gente estudou juntos o perfil de cada um. E aí, com isso, acho que você lembra disso, né? Com isso, a gente aprendeu os pontos, as fortalezas, os pontos fracos, a gente passou a entender como é que era a mente, né? Como é que o funcionamento de cada um, e a gente começou a se respeitar, e a gente começou a entender o que a gente poderia fazer, e como a gente poderia cobrir esses gaps. E eu acho que você traz muito isso como técnico, né? Renan, em 2018, você fez uma cirurgia do joelho. E aí, você muito agitado, Renan, bem hiperativo, ficar em casa tem que dar atividade. Aí a Mara, eu estava com a Mara, minha sócia, ela sugeriu, por que ele não escreve um livro? E você gostou do desafio. E escreveu um livro muito bacana, que é aquilo que você acredita, naquilo que você pratica, que é o Ninguém é Campeão por Acaso, que fala de 6 pilares. Fala um pouco de cada um desses pilares pra gente. Sim. Então, eu operei o joelho, uma cirurgia bem delicada, né? Fiz uma osteotomia na perna esquerda e teria que ficar em casa 3, 4 meses de repouso, de molho. E eu lembro que tu falou, não vai ficar em casa não, você vai escrever um livro. Mas aí também eu preciso fazer um parênteses da tua disciplina. Foi. Porque você era para fazer, sei lá, 5 vezes por dia gelo. Você fazia cada hora, era o dia inteiro. E aí a tua recuperação foi muito mais rápida do que o médico tinha planejado. Ele veio embutido, né, desde os 16 anos de idade, a disciplina fez parte de todo o meu processo. Então eu lembro que, ok, vamos encarar esse desafio. Mas eu não queria escrever um livro, só uma biografia, falar, né, da minha história e tudo mais. Eu queria falar um pouco de algo mais bacana, assim, que eu entendesse que poderia ajudar as pessoas, né, no momento que lesse o livro, dizer, puxa, que legal isso aqui, né? E primeiro o nome do livro, Ninguém é Campeão por Acaso, é porque a gente acredita nisso, né, que a vida da gente é um trabalho de construção, né? Nada cai do céu, nada cai no colo da gente de graça. Você tem que construir, você tem que se capacitar, tem que buscar. E eu, então, coloquei aqui os 6 pilares que eu acredito que sejam fundamentais. É bom deixar claro que não existe receita de bolo para segredo do sucesso, para encurtar caminho. Não existe isso. O que existe são princípios e valores que muitas vezes você acredita realmente que aquilo é importante e que serve de base para o seu crescimento. As chances aumentam bastante. E essa é a minha verdade. Se eu puder contribuir com um desses pilares, 2, 3, vou ficar muito feliz, porque cada um constrói a sua estrada, o seu caminho, as suas crenças e tudo mais. E o mais bacana disso tudo é que no decorrer do tempo, a gente pode mudar, acrescentar, talvez dizer assim, esse aqui eu não, talvez esse aqui agora, porque as coisas mudam, a vida acontece tudo muito rápido. Né? Eu coloco aqui o primeiro pilar,
porque eu comecei jogando voleibol na escola com 11 anos de idade e me apaixonei pelo esporte, fui para o clube, na Sojipa, em Porto Alegre, e comecei a treinar que nem um maluco. E entendi que a paixão é o primeiro pilar para que as coisas possam começar a acontecer. E o amor, amar aquilo que você faz, é um verbo, é uma ação. Né? Muitas vezes a gente fala, puxa, eu não amo mais isso, eu não amo mais aquilo, sabe? Ok, né? Mas amar é um verbo, vai lá e faz acontecer. Então, você fazer com que você tenha prazer de estar ali, isso é muito importante. Então, dentro de uma empresa, você criar um ambiente favorável para a pessoa se sentir feliz de estar aí, você vai ganhar o seu colaborador. Então, assim, a paixão, para mim, é um primeiro pilar muito forte. E quem ama o que faz, dificilmente joga a toalha, principalmente nos momentos mais difíceis. Você vai contar com ele. É diferente de ganhar ou perder, mas esse que ama o que faz, ele não se entrega. Então, o primeiro pilar, a paixão, né? Amor por aquilo que você faz. A segunda é o treinamento. O alto rendimento, a performance, 80% é transpiração e 20% é inspiração. Puxa, eu tenho maior capacidade, eu tenho maior potencial para isso, que bom, mas tem que trabalhar. Sem trabalho, você não chega a lugar nenhum. Então não basta ter talento. Não basta ter talento, né? Então, aquilo que você fala sempre, né? Contrate caráter e treine habilidades. Então, o treinamento é tudo. E, assim, na minha história como atleta, cheguei a ter um reconhecimento até internacional, porque eu saía da média o tempo todo, treinava muito. Até internacional não, você ganhou super internacional. Obrigado. Tá no hall da fama, tá no hall da fama. Mas por quê? Porque treinava muito, 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 né? Então o treinamento, entender que o treinamento faz parte do teu crescimento. O terceiro pilar é a renúncia. É você saber que para ter chances de atingir o teu sonho, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porque muita gente, eu quero isso, eu quero aquilo, tal, mas não está disposto. Não está disposto a se entregar, né, na sua totalidade para aquele sonho. Então, você saber que você vai ter que perder, muitas vezes, a convivência com a família, muitas vezes a convivência com amigos, festas e tal, vai ficar longe de casa, vai ter, né, vão ter lesões, vão ter tempo de capacitação para quem trabalha dentro de uma empresa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol de um sonho maior. Então, a renúncia, ela é fundamental. O quarto pilar é a ousadia. A ousadia, e o voleibol tem uma história muito bonita quanto a isso, de você estar sempre provocando algo a mais. Você sair daquela mesmice, você provocar sempre algo a mais. Ousadia é a magia do risco calculado. Eu tenho até uma palestra sobre isso, que é para a área comercial, né, falando o quanto nós... fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e com pessoas mais idosas, e grande parte deles, né, foi perguntado, né, o que você faria diferente na sua vida se você tivesse uma nova oportunidade? Né, e grande parte respondeu, eu ousaria mais. Então, assim, cara, vamos nos capacitar, vamos treinar, vamos, né, fazer, mas vamos ousar, vamos buscar algo mais, né, diferente do risco total. Né? O risco total é você caminhar numa corda de um lado ao outro sem ter uma rede de proteção embaixo. Né? Ousar é você caminhar sabendo ter uma rede de proteção. Você se capacitou para aquilo, né? Enfrentar os problemas. Eu acho que a gente não vai se arrepender de não ter sido ousado, né? Não, nós fomos sempre bastante Estamos agora aqui fazendo um podcast. O quinto pilar é a resiliência. Às vezes eu vejo hoje nas redes sociais, o nome ficou um pouco batido, né? Agora, mas é tão importante a resiliência. Mas o que é a resiliência? Se buscarmos na literatura, a resiliência é a capacidade de um elemento voltar ao seu estado natural. E para nós, seres humanos, né, é a capacidade que nós temos de voltar melhor, aprender com os erros, com os tropeços, com as quedas, porque a vida é assim. A vida é uma montanha-russa. Então, quando você, né, tem os contratempos, você voltar fortalecido, voltar melhor daquilo que você fez. Então, essa é a capacidade que nós temos como ser humano
de aprendizado, né? O dia a dia, enfim, seja no esporte, na família, nas finanças ou dentro da empresa. A resiliência é muito importante para a vida, né? É um demais. pilar que a gente pratica e, graças a Deus, essa capacidade da gente conseguir chacoalhar a poeira e ir adiante, diante das dificuldades, que eu acho que faz da gente mais fortes, né? Então, nós falamos de 5 pilares, né? A paixão, o treinamento, a renúncia, a ousadia, a resiliência e o último, que foi talvez o maior aprendizado que o voleibol me deu, é você trabalhar sempre com planejamento, ter sempre um plano de voo. Você ter um plano de voo, saber onde você está, onde você quer chegar e traçar, escrever isso. A gente fazia isso, né? Meu Deus, todo ano escrever as metas do ano, né? Aquilo ali é um plano de voo, né? Mas sabendo que o plano de voo não pode ser engessado, né? Você imagina um avião saindo de São Paulo, indo para Tóquio, ele sabe a hora que está saindo e a hora que vai chegar. Lá em cima, ele tem um plano de voo. Lá em cima, mudou o tempo, tal. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a rota dele e vai chegar. Ele sabe onde vai chegar e tudo mais. E a vida da gente é assim. Nós muitas vezes traçamos um plano de voo e às vezes estamos dando cabeçada e o universo está falando, muda que está dando errado. Não quer dizer mudar o teu sonho, é mudar talvez a trajetória. Nós temos que estar muito atento a isso, porque hoje o mundo, tudo acontece muito rápido. Né? Quem poderia dizer que nós teríamos uma pandemia 2020 e 2021 e nós tivemos todos os casos possíveis e imaginários, pessoas que se reinventaram durante a pandemia e pessoas que cruzaram os braços e vamos esperar para ver o que dá. Não é verdade? Então, assim, saber que nosso plano de voo ele tem que ser traçado, tendo muito claro aonde você quer chegar, como e quando. Escrever. Né? Isso a gente fazia de forma até... Segue fazendo, Segue né? fazendo lá, né? O que nós queremos para o ano, escrevemos tal, e o Durante abre e fala, olha quanta coisa! Sempre, né? Sei lá, grande parte as coisas se resolvem. Então, são esses 6 pilares que eu acredito que possam colaborar, né, na construção do seu sonho. Mas depois de você ter escrito esse livro, aí veio o Covid, e acho que para encerrar, vamos conversar um pouco sobre, em 2021 você pegou um Covid, você ficou muito mal com o Covid, você pegou Covid em abril e entubou 2 vezes, ficou muito tempo internado, foi uma jornada bem difícil, pegou infecção hospitalar, Puxa, fez pneumotórax. Ana, eu vou te convidar para um novo podcast para a gente só falar sobre isso. Tá. Só falar sobre isso. Mas nós vamos dar uma passada agora sobre esse momento. Por quê? Desculpa te interromper. Claro. Tá? Mas eu quero que você conclua depois, porque eu quero voltar à seleção brasileira. Eu assumi em 2017. Fizemos 2017, 18, 19 e 2020 eram os Jogos Olímpicos. E nós fizemos 3 anos fantásticos até 2019, ser campeão da Copa do Mundo de forma invicta para 2020. E ali o mundo parou e nos avisaram, olha, o teu ciclo olímpico tem mais um ano. E aí aconteceu o que aconteceu, por favor. Então, aí você pegou esse Covid em abril de 21. Conta para nós como é que foi a tua saga, o tempo, como é que foi, como é que você conseguiu estar lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, logo depois que saiu do hospital, porque quando a gente saiu do hospital, porque estávamos internados juntos, né? Sim, eu, Gianluca Enzo e você, a gente fazia turnos, a gente alternava, eu, Gianluca Enzo, a gente se alternava a cada 8 horas, e aí você fez uma recuperação extraordinária e conseguiu chegar lá, tá lá no livro do COB, como do Comitê Olímpico Brasileiro, como a maior batalha, a maior adversidade para chegar nos Jogos Olímpicos. Como é que você fez e como é que você conseguiu chegar nesses Jogos Olímpicos num período tão breve, assim, numa recuperação tão rápida e tão extraordinária? Então, eu posso falar bem dessa recuperação e não posso falar tanto do tratamento. Ali quem tem que falar é você. Mas é um assunto para um outro podcast. É você, Gianluca e Enzo, que foram fantásticos, né? Somos um time. Formamos um time ali fantástico. E mais muita gente. E né? Tantas pessoas, né? Da família, amigos, enfim. Mas, assim, pena que isso aconteceu
poucos meses antes dos Jogos Olímpicos. Eu tive Covid em abril, final de abril, saí do hospital no final de maio, foram 36 dias na UTI, e eu lembro que a seleção brasileira, nós treinamos, sei lá, 5 dias para ir para a Olimpíada, tive que ir um dia antes com o médico para poder quebrar a viagem, porque era uma viagem de risco para mim, mas ainda bem que eu estava cheio de equipamentos dentro do corpo. Ainda estava tomando muito anticoagulante, antiplaquetário, né? Isso. Ou seja, eu estava preparado para poder viajar, mas longe de estar na melhor condição física e até mental, psicológica. Mas eu fiz um trabalho de recuperação ali bastante intenso. Quantos dias? Eu saí da cadeira de rodas e do oxigênio dia 4 de junho. É porque saiu do hospital ainda na cadeira de rodas. Ainda na cadeira de rodas e com um tubo de oxigênio. Para suplementar ali, no banho, ou quando andava um bocadinho, conseguia sair da cama para ir até o banheiro de andador. Ou seja, eu larguei a cadeira de roda, o andador, dia 4 de junho, quando eu comecei realmente a recuperação intensa, e dia 11 de julho, um mês e uma semana, um mês e 6 dias depois, eu estava embarcando para Tóquio, né? Então, assim, eu perdi 30 e poucos quilos, muita massa muscular, coordenação motora, foi bem dramático, mas eu não tinha como abandonar minha equipe ali. Era uma missão que eu tinha, eu estava disposto a pagar qualquer preço para estar com a minha equipe nos Jogos Olímpicos. Enfim, e a gente sabia disso, por isso que a gente apoiou. Foi uma experiência dura, mas que valeu a pena estar com eles lá. 6 dias por semana de treinamento. 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, fisioterapia, aeróbico. Meu Deus, mas musculação. Nós montamos uma força-tarefa, né? E por isso que eu digo, o trabalho em equipe, de recuperação ele incrível. É tudo. O trabalho em equipe é tudo. A equipe que estava ali trabalhando comigo para me recuperar, né, o cardiorrespiratório, a parte muscular, a parte de coordenação, amigos, né? Vou dar o exemplo de um aqui, né? Eu poderia citar aqui tantos amigos, mas o Renato Sá, né, ex-jogador de futebol, um cara, irmãozão, que saiu de Florianópolis, pegou um voo, foi para lá para ajudar a treinar. Me ajudar a treinar na areia fofa. Foram o Bernardinho estava junto comigo ali, né, nesse momento, antes da Olimpíada, o dia a dia, enfim, tantas pessoas que tiveram tem uma lista enorme. Não dá para até melhor não falar, não falar porque vai esquecer de alguém. Vou esquecer, enfim. Mas foi um trabalho em equipe. Foi um trabalho em equipe, e eu acho que a mensagem que a gente quer trazer aqui é essa. Né? A força de um time. A força de um time. Essa é o ponto alto, acho. E que juntos somos mais fortes, né? E que juntos somos mais fortes. Essa é a mensagem principal, acho, aqui, nisso, dentro da família, num time, numa empresa. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. Muito bom. Sempre muito bom estar contigo. Valeu.